Olá, sejam bem-vindos. Mais uma aula para a gente passar o trator e não sobrar pedra sobre pedra. Pega o papel, pega a caneta, porque esse tema está quentinho, acabou de sair e a gente vai trabalhar em cima dele, porque vai chover nas provas. Então, tema da aula 45, mudança sobre o testemunho de ouvir dizer. Antes de continuar, eu vou fazer a minha breve apresentação, porque sempre tem pessoas novas aqui. Então, vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Vocês que já fazem parte da família Trator, coraçãozinho, e eu quero ver aí no chat, hashtag eu vou virar trator. Coloca aí, sem preguicinha. Quem não colocar não vai ser aprovado. Já aperta aí para curtir, para deixar o like, para me seguir aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Tiago Garcia, para quem ainda não me conhece. Olha aqui, eu lá no STJ, lançando um dos meus livros. Olha que chique! Eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Também sou psicanalista e tenho pós em neuropsicologia. Já estou caminhando para 20 livros escritos. Um dos últimos foi lançado lá no STJ. Recebi a medalha Heróis da Revolução de 32, uma das maiores honrarias concedidas pelo Estado de São Paulo. Além disso, consegui 3 feitos raros. Eu fui aprovado para delegado de polícia na primeira tentativa, aos 24 anos, e ainda fiquei entre os primeiros colocados. Nunca vi ninguém que conseguiu juntar tudo isso em um único concurso. Já estou há 14 anos treinando concurseiros com inúmeros alunos da mentoria aprovados para delegado de polícia e também para vários concursos que estão entre os melhores do Brasil. Professor, como que funcionam as aulas semanais? Acabei de chegar aqui. As aulas semanais, elas acontecem todo sábado, 11 da manhã, horário de Brasília. Se você não conseguir acompanhar 11 da manhã, a aula fica depois gravada durante uns 5 dias mais ou menos e depois ela sai do ar. É de graça, só perde quem é burro. Só perde quem é burro. Só não valoriza quem é idiota. Porque aqui vocês têm aulas de milhões que vocês não encontram em nenhum outro lugar. Aqui tem aulas com matérias de penal, processo penal, legislação especial, direitos humanos, lei seca, doutrina, jurisprudência. Serve para todos os tipos de prova, objetivo, escrito, oral. Aqui tem o ouro, tá bom? Professor, como que eu faço para acessar os links dessas aulas? É só você permanecer na minha comunidade do WhatsApp. É lá que eu mando os links das aulas. Se você ainda não está na minha comunidade do WhatsApp, é só você mandar para mim um direct lá no Instagram, Delta Thiago, e eu coloco você na minha comunidade do WhatsApp. Professor, eu cheguei agora, perdi as outras aulas anteriores, o que eu faço? Não tem problema, é só você começar a seguir, começar a acompanhar da aula de hoje em diante. Você vai ter muitas aulas ainda pela frente, então não se preocupe com isso, tá bom? Mentoria. Professor, eu quero fazer a sua mentoria. Como que eu faço? Entra lá no site www.sorrei.com.br. Entra lá no site para você ver, lá tem muitas coisas incríveis lá no site da mentoria.
Lá tem vários relatos emocionantes para inspirar você. Você que está precisando de uma inspiração. Inspiração sempre é útil, sempre é bom. Então entra lá no site e tem muitos depoimentos lá no site. Tem muitas informações. Olha quantas pessoas já foram aprovadas. Tem muitas pessoas nesses 14 anos que já conseguiram a aprovação lá na mentoria. Tem gente que não acaba mais, são muitas pessoas. Óbvio que não dá para colocar todos no site, porque são 14 anos de aprovações. Se fosse colocar todos no site, o site nem carregaria. Então entra lá para você olhar mais sobre a mentoria. E você pode também mandar para mim um WhatsApp 011 91 089 9002. Manda o WhatsApp para a gente conversar sobre a mentoria. Se você for aprovado, eu mesmo vou falar com você para a gente bater um papo sobre a mentoria, para eu te explicar melhor como funciona a mentoria. Não dá, hoje em dia, para passar estudando sozinho. Os concursos se transformaram em algo profissional, um jogo de alta performance. Sozinha, a pessoa só perde tempo e dinheiro. Ela fica perdida, fica desanimada. Lá na mentoria, eu vou pegar na sua mão para te mostrar como acelerar a sua aprovação. Então, manda o WhatsApp ou entra lá no site, tá bom? Então, vamos agora para a nossa aula. Tema da aula: mudança sobre o testemunho de ouvir dizer. Pega o papel, pega a caneta, faça uma anotação, faça um resumo, faça um fichamento sobre esse tema, porque é um tema que envolve provas e as bancas adoram cobrar o ponto provas nos concursos de delegado de polícia. Então, anotem. Vamos lá. Mudança sobre o testemunho de ouvir dizer. Eu dividi aqui em tópicos pertinentes para facilitar o estudo, para ficar bem didático. Comecemos pelo conceito de testemunho de ouvir dizer. Tem até a expressão aqui que também é usada para se referir ao testemunho de ouvir dizer. Aqui nós começamos fazendo o quê? Fazendo uma lembrança para a gente deixar isso aqui fresquinho na nossa cabeça. O que a doutrina diz sobre essa história de testemunho de ouvir dizer? O testemunho de ouvir dizer significa exatamente o que o nome fala, ouvir dizer. A testemunha é a pessoa que vai depor, que vai prestar o depoimento, que vai falar sobre os fatos, sobre as informações que ela teve conhecimento, sobre o que ela viu, sobre o que ela sentiu, sobre o que ela ouviu, enfim. Só que quando a testemunha é a testemunha do ouvir dizer, ela não presenciou. Ela apenas ouviu dizer. Alguém falou alguma coisa e ela ouviu. Então acontece muito isso na prática policial. Acontece demais durante instrução e julgamento da ação penal. A pessoa pega e chega assim, por exemplo, olha, eu não sei se foi fulano que está cometendo esses furtos aqui no bairro, mas eu ouvi dizer que é ele sim. Eu não vi ele furtando as coisas aqui no bairro, mas eu já ouvi dizer que é ele o responsável pelas subtrações. Testemunho de ouvir dizer. Esse testemunho de ouvir dizer também é conhecido como testemunho indireto. Tá? Então você pode encontrar aqui várias expressões para se referir ao testemunho de ouvir dizer. Qual que é o valor desse testemunho na jurisprudência? O STJ tem uma jurisprudência muito clara sobre isso.
Para o STJ, o testemunho de ouvir dizer não serve para comprovar nenhum elemento do crime. Para o STJ, o testemunho de ouvir dizer não serve para fundamentar a condenação, porque é um elemento probatório muito frágil, muito fraco. Então, como regra, a jurisprudência não aceita o testemunho do ouvir dizer para fins de condenação. Professor, qual que é a utilidade, então, desse testemunho de ouvir dizer? A utilidade é a citação de testemunhas referidas, que depois poderão, posteriormente, ser ouvidas em juízo, nos termos do Código de Processo Penal. Artigo 209, parágrafo 1º. Então, imaginem, por exemplo, que a testemunha diz que não presenciou o fato, mas o João viu, eu fiquei sabendo que o João viu, uma testemunha referida. Essa testemunha depois poderá depor posteriormente para falar a versão dela. Testemunha referida, tá bom? Então, a jurisprudência vem dizendo que o testemunho de ouvir dizer, embora não sirva para fundamentar uma condenação, ele tem essa utilidade de ser uma oportunidade para citação de testemunhas referidas. Muito bem. Feita essa introdução, vamos analisar o caso concreto que o STJ julgou. Lá no STJ, chegou o seguinte caso: crime-homicídio. Julgamento pelo Tribunal do Júri. Nesse contexto, a defesa argumentou que o suposto autor foi condenado sem ter testemunhas oculares. Sem nenhuma testemunha ocular. Ele está sendo acusado de ter cometido homicídio, mas ninguém viu ele cometendo homicídio. As testemunhas arroladas, as testemunhas ouvidas, foram todas testemunhas de ouvir dizer, porque elas não presenciaram nada, apenas ouviram alguém falar alguma coisa em relação ao acusado. Então, a defesa citou isso para fins de impugnar. Não dá para condenar com base em testemunhos de ouvir dizer. Ninguém viu o suposto autor cometendo o homicídio. É só ouvir dizer que foi ele. Mas ninguém compareceu ali, nenhuma testemunha apareceu falando eu vi ele matando. Não teve testemunha ocular. Portanto, seguindo a jurisprudência do STJ, a condenação do agente não pode ser mantida, porque se baseou em testemunhos de ouvir dizer. E no começo dessa aula, eu falei que a jurisprudência realmente não aceita o testemunho de ouvir dizer para fins de condenação. Muito bem. Ocorre que, nesse caso analisado, o STJ apontou algumas circunstâncias. Trata-se de crime envolvendo o tráfico de drogas. As testemunhas que poderiam ter presenciado o crime, as testemunhas oculares que poderiam ou que presenciaram o homicídio, essas testemunhas, há relatos de que elas foram ameaçadas. Se você for lá no fórum depor, eu vou te matar. Essas supostas testemunhas oculares, além das ameaças, algumas foram agredidas
Então, portanto, em razão desse cenário, essas testemunhas, supostamente que presenciaram o homicídio, essas testemunhas não quiseram depor. Por quê? Porque elas têm medo do tráfico, elas têm pavor, elas estavam receosas de o quê? Acontecer represália. Então, não apareceu nenhuma testemunha ocular para depor contra o acusado. Porque naquela comunidade onde aconteceu o fato, o tráfico exerce poder, o suposto autor também exerce um poder pelo que foi levantado. Por isso que não teve testemunha ocular. Professor, e como que chegaram até o autor? Chegaram até o suposto autor do homicídio, porque quando o policial chegou no local, encontrou lá, por exemplo, o cadáver, algumas pessoas vieram falar para ele, olha, foi o fulano de tal. Foi o fulano de tal, o autor do homicídio. Algumas testemunhas depois falaram também para o pai da vítima, olha, foi fulano de tal, o autor do assassinato. Então aí foi o pai prestar o seu relato e o pai falou, olha, eu ouvi dizer que realmente foi o fulano tal, o autor do homicídio do meu filho. Foi o policial e falou a mesma coisa. Olha, eu não presenciei quem atirou na vítima, mas quando eu cheguei no local, testemunhas ali falaram que teriam presenciado. Então eu ouvi dizer que foi fulano o autor do homicídio. Perceberam? Então, os testemunhos ali obtidos foram testemunhos de ouvir dizer, foram testemunhos indiretos, porque as pessoas que poderiam ter testemunhado de forma ocular o fato, não quiseram aparecer por medo de represálias. E aí fizeram a ponte com o pai da vítima, com o policial militar. Então, foi mais ou menos esse o caso que o STJ analisou. E o que o STJ fez? Aplicou a técnica de distinguir. Como assim? O STJ disse: realmente, a nossa jurisprudência não aceita o testemunho de ouvir dizer para efeitos de condenação. É a regra. É o paradigma. Porém, nesse caso concreto, excepcionalmente, nós podemos aceitar o testemunho de ouvir dizer como fundamento para a condenação, porque é um caso peculiar. É um caso que tem características especiais. É um caso sui generis. Então não dá para a gente aplicar o modelo, o padrão, o paradigma relacionado a esse tema, que é como regra não aceitar. Mas nesse caso, excepcionalmente, considerando as circunstâncias peculiares, nós podemos aceitar o testemunho do ouvir dizer para fins de condenação. Foi isso que o STJ disse. Isso é muito importante. Professor, e agora, como que fica nas provas? Se eu encontrar isso na minha prova objetiva, se eu encontrar isso na minha prova escrita, na minha prova oral, imagina na sua prova escrita, ou na sua prova objetiva, ou na sua prova oral cair isso. Na objetiva pode cair assim, segundo a jurisprudência do STJ, a testemunha de ouvir dizer. Nunca pode ser, o testemunho de ouvir dizer nunca pode ser aceito, em nenhuma hipótese. Certo ou errado? Formato Sebrasp. É errado. Porque tem exceção, como a gente acabou de ver. E isso é uma novidade. Por isso que você tem que ficar ligado. As bancas adoram novidade. Imagina se cai na sua prova escrita. Disserte sobre o testemunho de ouvir dizer. Regra, exceção, valor, utilidade. Ou ainda, na sua prova oral, o examinador vai lá e pergunta para você, candidato, é possível o delegado de polícia, o magistrado, utilizar o testemunho,
o testemunho do ouvir dizer. E o que você vai falar? Excelência, como regra, a jurisprudência do STJ não admite o testemunho do ouvir dizer para fins de condenação, tendo em vista que se trata de um elemento probatório frágil. Porém, contudo, entretanto, em um caso que foi julgado, o STJ, aplicando a técnica de distinguir, considerando que se tratava de caso envolvendo tráfico de drogas, considerando que nesse tipo de situação geralmente não há testemunhas oculares, porque elas ficam com medo de vingança, de represálias. Nesse contexto, o STJ excepcionalmente admitiu o testemunho de ouvir dizer para fins de condenação. Nota máxima, vai arrancar um orgasmo jurídico do examinador. Ele vai ficar tão feliz que vai te dar nota 10. Tá bom? Professor, qual que é o julgado? Vamos lá. O julgado está aqui. RESP 2192889. Mais uma aula. E lembrando, hein? Então a regra não mudou. Como regra, não aceita testemunho de ouvir dizer. Mas agora a gente tem aí uma exceção. Então é isso. Bora passar o trator e se preparar para a guerra com o Sou Rei. Lembrando, depois que terminar aqui o vídeo, volta aqui na gravação, deixa um comentário sobre essa aula, porque é isso que faz eu ter tesão para continuar esse trabalho, esse projeto de milhões. Ninguém está fazendo isso. 45 aulas, 45 sábados seguidos, ininterruptamente. Ninguém está fazendo isso. Então apoia, valoriza, volta aqui, deixa um comentário, já deixa o seu like, já me segue aqui no YouTube e quem quiser passar para delegado em 2025, manda mensagem lá para minha mentoria. Entra no site sorrei.com.br ou manda um WhatsApp para o 011 91089 9002. Então é isso. Bora passar o trator. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.